Salve, 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 people! Diretamente ele mesmo, The Father, o pai. Então vamos, galera, olha só. Esse exemplinho, como eu falei pra vocês na nossa aulinha, se você ainda não assistiu a nossa aula de arranjo, vai na playlist, entra na playlist de arranjo e, pô, assiste a teoria antes de ver esse exercício aqui, que ele vai ser um pouquinho more sophisticated. Beleza, galera? Então, bora que bora. Ó, uma família é composta por 3 adultos, dos quais apenas 2 dirigem, e 4 crianças. Sabendo que o carro possui 5 lugares, 2 na frente e 3 atrás, e que as crianças só podem se sentar no banco traseiro, de quantas maneiras essa família consegue fazer uma viagem sem nenhum assento vago? Olha só que interessante esse exercício, galera. Como eu falei para vocês, o que é interessante para exercício de combinatória? A sua interpretação, a sua montagem para o exercício, tá? Então, o que eu sempre falo para os meus alunos? Saiba bem princípio fundamental da contagem e saiba bem interpretação de texto, tá? Então, qual que é a minha dica para vocês? Leiam muito, beleza? Sejam leitores ativos para que vocês saibam interpretar bem os nossos exercícios. E a última coisa que você deve se apegar no exercício de combinatória são as fórmulas. Vocês vão ver que eu não vou usar fórmula nesse exercício. Então, bora lá. Então, aqui, ó, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que nós temos quantos elementos, galera? Nós temos 7 elementos. Quem são os 7 elementos? Os 3 adultos e as 4 crianças. 3 mais 4, 7, beleza? Só que eu tenho quantas vagas no carro? Quantas posições tem o meu agrupamento? O meu agrupamento, ele tem apenas 5 posições. Aí eu pergunto para vocês, galera, esse agrupamento ele é ordenado? A ordem importa? Obviamente que sim, né, galera? Se eu sento no banco do motorista, é completamente de eu sentar no banco do passageiro, certo? Porque o motorista dirige o carro, o passageiro não. E eu sentar no banco do passageiro ao lado do motorista é totalmente diferente também de eu sentar nos bancos traseiros, certo? E nos bancos de trás, a ordem importa? Importa também. É bem diferente você sentar nas janelas do que você sentar no meio do carro, certo? Enfim, a ordem que os elementos estão dentro do agrupamento, ou seja, a ordem que as pessoas da família estão dentro do carro, importa. Então isso aqui é um agrupamento ordenado. E, além do mais, é um agrupamento ordenado onde não tem elementos repetidos, certo? Porque não tenho pessoas repetidas, não tem como, a não ser que for o Naruto, não tem como ter pessoa repetida, certo? Então eu tenho uma situação que eu tenho todos os elementos distintos. Eu tenho mais elementos do que posições no meu agrupamento, porque eu tenho mais pessoas do que bancos no carro, certo? E além disso, é um agrupamento ordenado, certo? A ordem importa dentro desse agrupamento. Portanto, essas 3 características a gente já aprendeu que configuram um arranjo simples. Beleza? E esse tipo de exercício aqui, ele não pode ser resolvido com simplesmente a aplicação da formulinha. Por isso que eu falo para vocês, não se apeguem a fórmulas. Vamos analisar esse exercício aqui a partir dos nossos raciocínios anteriores. Olha só. Eu tenho, então, 5 vagas no meu carro. Tenho os 2 bancos da frente e tenho 3 bancos atrás. Beleza? Só que os bancos da frente, eles são diferentes, né? Porque eu tenho o banco do motorista e eu tenho o banco do passageiro, beleza? Olha só, quantas pessoas podem ocupar o banco do motorista? São 7 pessoas? Qualquer um dos 7 membros da família pode ocupar o banco do motorista? Óbvio que não. Imagina uma criança dirigindo um carro. Isso é possível? Não, não é possível, certo? Então, somente um dos 3 adultos podem dirigir o carro, certo? A princípio.
Porém, o exercício já te deu uma informação muito importante. Desses 3 adultos, quantos dirigem? Apenas 2. Ou seja, eu tenho apenas 2 pessoas para ocupar o banco do motorista. Então eu tenho 2 pessoas somente que podem ocupar o banco do motorista. Beleza. Quantas pessoas então podem ocupar o banco do passageiro? O banco do passageiro, galera, só pode ser ocupado por adultos. Por quê? Porque o exercício falou, ó. Ele falou aqui o número de assentos e falou assim, ó, as crianças só podem se sentar no banco traseiro. Então as crianças não podem se sentar no banco do passageiro ao lado do motorista, certo? Então olha só, se eu tenho 3 adultos e um desses 3 adultos já está dirigindo, sobram quantos adultos para ocupar o banco do passageiro? Outros 2 adultos, tá? Dos 3 menos o que está dirigindo. Beleza, galera. Agora vamos para os bancos traseiros, né? Tem aqui o primeiro banco traseiro, o segundo banco traseiro, o terceiro banco traseiro. Beleza. Quantas pessoas podem ocupar o primeiro banco traseiro? 4, Tiba, porque eu tenho 4 crianças. Galera, esse é um erro que muita gente comete ao resolver esse tipo de exercício. Olha só. Para ocupar esse primeiro banco traseiro, eu tenho 4 crianças. Além dessas 4 crianças, eu tenho ainda um dos adultos que não está nem dirigindo e não está nem no banco do passageiro, beleza? Então, eu tenho 4 crianças mais um adulto. Então, eu tenho 5 pessoas para ocupar esse primeiro banco traseiro aqui. Beleza? Beleza. Uma dessas 5 vai ocupar esse primeiro banco traseiro. Quantas vão sobrar para poder ocupar o segundo banco traseiro? 4, né? 5, exceto a que já sentou aqui. Beleza. Dessas 4 pessoas, uma vai ocupar o segundo banco traseiro. Quantas vão sobrar pro terceiro banco e último banco do carro? Outras 3 pessoas. Beleza? Olha só, galera. Isso aqui que a gente acabou de fazer, isso é a resolução do exercício. A continha depois é só a cereja do bolo. Mas o bolo, a massa, a cobertura, assar o bolo, preparar a massa, enfim, tudo, o grosso é isso aqui que a gente acabou de fazer. Isso que é importante que vocês saibam fazer, tá? Analisar a sua situação, extrair as informações do enunciado, a partir da situação e com as informações em mãos, montar o que está acontecendo no seu exercício, beleza? Agora é só usar o princípio fundamental da contagem. Olha só que bacana. O princípio fundamental da contagem aqui, galera, ó, eu tenho um evento que é ocupar os bancos do carro. Esse evento é composto pelas etapas: ocupar o banco do motorista, ocupar o banco do passageiro, ocupar o primeiro banco traseiro, o segundo banco traseiro e o terceiro banco traseiro. 3 etapas sucessivas independentes. A gente aprendeu no princípio fundamental da contagem que o número de maneiras que esse evento pode ocorrer é simplesmente o produto das possibilidades de cada etapa. Se a gente resolver isso aqui, galera, bem simplesinho, olha só. 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 2 dá 4. 20 vezes 4. Isso aqui dá 80. 80 vezes 3. Isso aqui dá 240. Ou seja, galera, esse carro aqui, ele vai poder ser preenchido de 240 maneiras diferentes. Tiba, e se eu tivesse usado a formulinha do arranjo simples, já que isso é um arranjo simples? Não daria certo, galera, porque esse exercício ele é cheio de condições. Dos meus elementos, nem todos podem ocupar essa posição, nem todos podem ocupar essa posição, certo? Se eu usasse a fórmula do arranjo simples, olha só como ficaria, ó. Arranjo de 7 elementos agrupados 5 a 5. Isso aqui é 7 fatorial dividido por 7 menos 5 fatorial, tá? Então isso aqui é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 7 menos 5, 2 fatorial, certo? Corta o 2 fatorial com 2 fatorial, olha só quanto dá esse cara. Faz essa continha aqui, ó. Se fizer essa continha, isso aqui dá 2.520.
muito diferente do resultado que a gente acabou de encontrar, certo? Justamente por quê, galera? Justamente por conta desse exercício possuir várias restriçõezinhas. Então, de novo, aprenda a interpretar e aprenda a usar o princípio fundamental da contagem, tá, galera? Então, olha só, vamos fazer mais um exemplinho também um pouquinho mais sofisticado para a gente pegar essa ideia aí, belezinha? Então, bora pro próximo exemplo.